Bom dia, paz, irmãos. Bom dia, Deus abençoe poderosamente nesta manhã, neste dia. Segunda carta aos Coríntios. Paulo escreve ao povo de Corinto. E nesta segunda carta, no capítulo 7, nós lemos o seguinte a partir do verso 8. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque o seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Amém. Amém. Já parou para pensar que existem tipos diferentes de tristeza? A tristeza que só gera tristeza, a tristeza que o mundo gera remorso. A tristeza que vem do arrependimento gera transformação. Gera transformação. Paulo diz aqui nesta carta, nesses versos que lemos, que ele ficou triste. Primeiramente, a princípio ele ficou triste, porque escreveu uma carta ao povo de Corinto, essa carta gerou uma tristeza no povo, ele ficou triste com isso. Mas depois, quando ele viu os efeitos dessa tristeza, causada a partir desta carta, que essa tristeza não era uma tristeza comum, não era uma tristeza do mundo, ocasionada pelas coisas do mundo, mas era uma tristeza que era uma permissão de Deus, que era uma vontade de Deus, para que os frutos produzidos a partir dessa tristeza fossem de arrependimento, de transformação. Ele se alegrou. Aí o coração dele se encheu de alegria de novo. Meus irmãos, o que Deus espera de nós não é tristeza. Ainda que Ele permita que fiquemos tristes, o que Ele espera de nós não é somente a tristeza. O que Ele espera de nós é arrependimento, é transformação, é mudança de comportamento. Porque se você se diz hoje triste pelo que fez, arrependido do que fez, mas amanhã faz novamente, você não se arrependeu. Não houve transformação, não mudou nada. Se dia após dia você faz a mesma coisa e se diz triste e arrependido pelo que faz, pelo que vive, você ainda não teve um arrependimento genuíno, verdadeiro. Paulo viu essa tristeza nos crentes de Corinto. Uma tristeza que surgiu como uma resposta de uma carta de repreensão que ele tinha escrito anteriormente a eles. Ele repreendeu, eles ficaram tristes, mas se transformaram. Quando ele viu que o povo ficou triste, a princípio ele ficou aborrecido também, por ter entristecido o povo que era tão querido. Mas quando ele percebeu que essa mesma tristeza levou o povo a uma verdadeira mudança em seus corações, aí o apóstolo Paulo alegrou-se. Amém? Entristecer-se, ficar entristecido por causa do pecado, pode ser bom, pode ser ruim. Depende do que vai acontecer depois, Apenas quando leva a uma intenção de mudança é que nós somos liberados desta culpa, dessa tristeza. Só quando nós realmente nós temos a compreensão de que precisamos mudar e mudamos, é que nós vamos nos livrar desse sentimento de culpa e de tristeza. É o arrependimento genuíno e verdadeiro que vai renovar a nossa alegria, a alegria da nossa salvação.
Arrependimento, essa palavra-chave, irmãos. Arrependimento. É verdade que o pecado tem a sua paga, né? O seu salário. O salário do pecado é a morte, é a tristeza também. Mas se não tiver arrependimento, se não houver conversão, se não houver transformação, serão dias de tristeza sucessiva, um dia atrás do outro, uma tristeza após a outra, se nada mudar. Até que um dia você se arrepende, tem um coração quebrado, quebrantado, se arrepende verdadeiramente e muda. Aí você coloca um ponto final nessa tristeza. Um coração quebrado pelo pecado que se quebra para o pecado, que não abre mais brecha, espaço para o pecado, para a tristeza rotineira. Um ciclo que precisa ser encerrado. Peca, fica triste, amanhã peca de novo, fica triste de novo, peca, triste, peca, triste, peca, triste. Até quando? Pecou, entristeceu-se, arrependeu-se, vida nova. Amém? É isso que o Senhor espera de nós, que sejamos diferentes. Não basta ficar triste, é preciso agir de forma diferente. Pense nisso, em nome de Jesus. Para que você seja do Senhor, viva para o Senhor, desfrute de uma vida diferente, nova, cheia de alegria, mesmo diante dos obstáculos e desafios dessa vida. Não dê brechas para o pecado. Não dê espaço para o pecado. Principalmente o pecado que se repete dia após dia e que tanto mal lhe tem feito. Arrependimento. A pessoa se arrepende quando ela se torna diferente. Porque quando ela continua fazendo tudo igual, ela se entristeceu. Ela não se arrependeu. Amém? Seja diferente. Diferente. Em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser diferentes. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém espere, mas você pode ser diferente. Arrependa-se diante de Deus. Arrependa-se e seja transformado. Em nome de Jesus. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador, Senhor e Salvador, nós oramos pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pedindo que nos conduza para vivermos conforme a Tua vontade, o Teu propósito. Produza em cada um de nós, Pai, aos que me ouvem em tantos lugares diferentes e em tantos momentos diferentes também, produza um arrependimento genuíno e verdadeiro. Não só uma tristeza passageira, uma tristeza que não gera nada além de dor. Se viermos a ficar tristes pelo pecado cometido, e esperamos que assim seja, que seja uma tristeza que produza em nós verdadeiro arrependimento e transformação, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.